Minha cara, minha nobre família conquistense. O Brasil está sendo sacudido com as revelações do Intercept, que coloca às claras o que ocorre no submundo do Poder Judiciário e das intenções políticas dos elementos do Poder Judiciário que julgaram o caso do ex-presidente Lula. Claro que o que possamos entender como direito, ele tem que ser genérico, ou seja, o direito tem que ser para todos. Nós não podemos selecionar, por questões de circunstâncias, o direito de um e o direito de outro de forma diferente. Do contrário, estaremos caminhando para a barbaridade. Minha cara, minha nobre família conquistense. Um general destemperado, fora das fileiras militares. Um general que estava lá no negócio da CBF, Comitê Olímpico, esse negócio todo aí, né? Esse general fez um discurso ofensivo a um cidadão que não podia respondê-lo. E o fez dentro da presidência da República, sob o aplauso do atual presidente da República. A estranheza do general hiper honesto não chegou ao ponto dele se lembrar de que sob o seu comando o massacre que foi feito no Haiti não matou somente 6. E ele deveria fazer a meia-culpa e dizer à sociedade mundial de que quais foram os motivos que o levaram a fazer aquele cerco e quantas pessoas morreram com 17 mil tiros. Então significa que na invasão 17 mil tiros disparados por armas possantes do exército, você só acertou 6 pessoas. Fica parecendo que era quando a gente brincava de atirar no tiro de guerra aqui em Vitória da Conquista, quando alguns colegas resolviam atirar para cima só para ver o assobio da bala. Esse cidadão simplesmente resolveu ofender o ex-presidente Lula porque ele desconfiou da facada. Ora, se ele resolveu ofender o presidente Lula porque desconfiou da facada, está ofendendo a mim também, meu amigo. Porque em momento algum eu acreditei nessa história de facada e continuo sem acreditar. E olha que eu não sou besta, não. Meu testezinho de QI lá no Correio deu alto, viu? Então, tudo muito bonito, mas tudo muito estranho. Foi o que Lula disse, que foi estranha e foi estranha demais. É muita coincidência. É muita coincidência que o esfaqueador tenha dinheiro para treinar no mesmo campo de tiro onde os filhos do Bozo Onaro atirava, que tenha dinheiro para ter 2 celulares e um notebook, mas que gostava de usar lan house. E que em meio à multidão, conforme vídeo amplamente divulgado pelo mundo, o cidadão circula muito bem com a coisa na mão e não parece de forma nenhuma estranho dos outros que estavam por perto. Há muita coisa a se explicar. Onde estão as pessoas que estavam ao lado de Adélio naquele 6 de setembro? Considerando tudo isso, minha cara e minha nobre família conquistense, qualquer um do povo pode achar estranho. Quem está acostumado, por exemplo, com Carlos Lacerda inventar que tomou um tiro no pé e ninguém encontrou a bala? Quem está acostumado com isso sabe que tudo pode acontecer numa eleição que tinha muita coisa em jogo. Tem gente que acha, por exemplo, que era uma questão de vaidade ser Haddad, ser Lula ou ser Ciro Gomes. Mas a coisa não é por aí não, gente. O Brasil passa por transformações há muito tempo e os golpes militares ocorridos no Brasil, eles tinham um determinado ritual que, com a internet, não foi mais possível acontecer golpes daquela natureza. E aí nós temos atores diferentes. No momento onde você tinha Henrique Teixeira Lott, legalista, positivista, defensor, patriota, e temos hoje um tal de Heleno, general que parece não comandar nada. E que aí, apesar de 71 anos, parece ter 96. E que dá murrinho na mesa. E que simplesmente manda recado para o Supremo Tribunal Federal. Mas aqui eu queria falar uma coisa que eu considero importante. O cidadão, ele entra como ministro do Supremo Tribunal Federal, indicado pelo presidente da República e sabatinado pelo Senado. Mas isso não quer dizer que ele tenha nenhum tipo de obrigação com quem o indicou, porque o cargo dele é vitalício.
E ele deve se portar como ministro do Supremo Tribunal e presidente do Supremo Tribunal, melhor ainda, como magistrado que o é, e como um general defensor de quê? De uma Constituição escrita pelos deputados em 1988, que simplesmente referendada por tantos milhões de votos que cada deputado daquele teve. Porque não existe condição de se governar um país sem carta. É preciso que todos saibam o que pode e o que não pode. Do contrário, viveremos no tempo de Corisco e de Lampião. E aí, quando aquele general faz aquilo, ele faz com a ideia, com a intenção de intimidar, como o outro dele lá, o que está doente, que eu não vou desconfiar da doença dele, que deixou, por exemplo, que um babaca dissesse que com cabe um soldado ele fechava o Supremo Tribunal Federal. Ora, com essa ideia de justicismo que está tomando conta do Brasil, e essa ideia não é de hoje, ela apenas aflorou melhor, mas sempre o povo desordenado, sem a informação necessária, ele é capaz de tudo. Porque existem alguns que dizem que são cristãos e que adoram Jesus Cristo. Mas o povo foi quem condenou Jesus Cristo à morte, porque ele tinha a informação errada. Todos aqueles que têm um carro roubado, eles querem matar o cara que roubou o carro, no primeiro momento. Para chegar à razão, é preciso que tenha uma lei dizendo, olha, você não pode, a gente tem que apurar e o cidadão vai ser punido de acordo com a lei. Quem toma um tapa na cara tem a ideia natural de revidá-lo. Se não o fizer naquele momento, não pode se armar e matar o cara depois. É preciso que tenha um ordenamento para que esse tapa seja reparado de alguma forma. Mas o que é que ocorre hoje no Brasil? Quase todos aqueles que têm um pouco de posse, ele quer o massacre do mais fraco. Existem pessoas que não aceitam pobre viajando de avião. Existem pessoas que querem, a qualquer hora, eliminar o outro por ele não parecer com você. Dessa forma, nós só temos que ficar tristes. Bom dia.